Graça da parte de Deus seja com todos, amados irmãos. Amados irmãos, hoje desejo falar de um homem conhecido como Cancún Felipe, um homem que se declara, que se intitula como profeta das nações, um homem do continente africano, faz parte do continente africano. E no ano de 2018 eu havia feito já um vídeo falando a respeito dele, falando de alguns ensinamentos que ele ensina na sua igreja e alguns ensinamentos que seus membros abraçaram. E este mesmo homem, ele tem muitos seguidores. Ele consegue cativar muitas pessoas com seus ensinamentos. E algumas pessoas desconhecem basicamente as doutrinas que este homem ensina. Então, no primeiro vídeo que eu havia feito, eu expliquei mais ou menos algumas das doutrinas, ensino que este homem transmite na sua igreja, não só transmite para as pessoas. E hoje eu não desejo falar de muitas doutrinas, não. Hoje desejo apenas falar de um ponto. O ponto que está relacionado com a salvação. E o motivo pelo qual eu vou fazer este vídeo é em função dos comentários que eu tenho encontrado aqui no meu canal, nos meus vídeos. Normalmente eu sempre encontro comentários de muitos seguidores deste homem, falando a respeito deste homem, falando que a salvação é por meio deste homem, que para que a pessoa seja salva, tem que acreditar na mensagem que esse Cancún Felipe irá transmitir. Caso contrário, essa pessoa não vai ser salva. E outras pessoas ainda, refiro-me nos seguidores deste homem, eles vão lá comentando, dizendo que muitos homens que não conseguem se libertar do cigarro, da bebida, da prostituição, só serão libertados se acreditarem em Cancún Felipe, só assim eles serão libertados. E eles começam a contar vários testemunhos de algumas pessoas que disseram que quando eles não acreditavam na mensagem desse mesmo profeta, eles não eram libertados. Mas depois de acreditar na mensagem desse profeta, segundo eles adquiriram a libertação. Então, sinceramente, tem muita coisa que esses seguidores desse homem têm falado. E eu vou colocar algumas imagens para que os irmãos vejam algumas declarações absurdas que esses homens, seguidores de Cancún Felipe, vêm fazer. Então hoje nós vamos falar a respeito de salvação. Eu vou pegar aqui uma lista de textos bíblicos, porque os reformadores falavam que qualquer coisa, se nós queremos entender uma doutrina, nós não precisamos irmos distante, não. Nós precisamos nos remeter na palavra de Deus. Porque as escrituras é o único meio pelo qual Deus se revela ao homem. Sem as escrituras, o homem não tem como conhecer a vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus, mas só vamos conhecer por meio da palavra de Deus, pois a Bíblia é nossa única fonte de autoridade. Então, se eu desejo aprender uma coisa, um tema, eu devo ir na Escritura. Então, hoje nós vamos falar concernente à salvação. Em primeiro lugar, quero já fazer uma afirmação de que Cancún Felipe é um falso profeta. Cancún Felipe é um homem desviado. Cancún Felipe é um homem que tem sido guiado pelo espírito do anticristo. Porque a ideia dele mostrar que as pessoas só serão salvas se acreditarem em sua mensagem, isso é uma prova inequívoca que o espírito do anticristo está sobre ele. Porque as escrituras vêm nos mostrando como é que a pessoa será salva. Por exemplo, Lucas capítulo 19, versículo 10, diz as Sagradas Escrituras: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O médico Lucas está sendo muito claro dizendo que, pois o Filho do Homem, este Filho do Homem, refere-se a Cristo. Está dizendo que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Este Filho do Homem não é Cancún Felipe. Este Filho do Homem é Jesus Cristo. Esta é a primeira coisa que nós precisamos saber. E esse mesmo médico Lucas, em Atos, no seu capítulo 16, versículo 30, 31, ele diz assim:
Então levou-lhes para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, os apóstolos: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Um outro texto que vem nos mostrando que o homem é salvo quando ele crê em Jesus. Não nunca com Filipe, mas quando ele crê em Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, é outra passagem que vem nos dizendo da seguinte maneira: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo está sendo muito claro: se você confessar que Jesus é Jesus, que uma pessoa deve confessar, é o Filho de Deus, que uma pessoa deve confessar, e não é o Cancún Felipe, mas é Jesus. Está dizendo: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, não Cancún Felipe, mas Jesus é o Senhor, e crer que Deus o ressuscitou, Deus não ressuscitou o Cancún Felipe, Deus ressuscitou a Cristo, serás salvo. Então o homem só é salvo se confessar com sua boca, se acreditar, se confiar em Jesus Cristo, acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse sim será salvo. Efésios no seu capítulo 2, versículo 8 a 9, vem dizendo que, pois pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos é pela graça. E não existe uma outra maneira como o homem será salvo a não ser pela graça. Mas essa graça, o homem só será salvo por graça se acreditar, se confiar, se depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo. Esse sim será salvo. Então, creio que nós precisamos sermos simples com as Escrituras, porque a Escritura está completamente clara, nos mostrando como é que o homem pode ser salvo. Eu ainda me questiono como é que seguidores desse homem não conseguem ver beleza, não conseguem ver verdade nesses textos bíblicos. Talvez a única razão é porque eles não acreditam nas Escrituras como tal. Talvez a única razão é porque esses seguidores foram cegados pelo espírito do diabo. Talvez a razão é porque esses seguidores não meditam na palavra de Deus. Talvez a razão que faz que esses seguidores acreditam é porque eles não investigam. Porque este homem, Cancún Felipe, as declarações que ele faz, afronta as escrituras, extrapola os textos bíblicos. Por exemplo, em João 5,24, Jesus disse: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então Jesus está mostrando que quem crer naquele que lhe enviou, Deus neste caso, terá vida eterna. E passou da condenação para a vida. Então tudo aponta para Deus. Tudo aponta para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nada aponta para este homem. Nada aponta para este homem. Então é absurdo mesmo homens acreditar que nós seremos salvos por meio deste mesmo profeta Cancún Felipe. Isto é uma afronta às Escrituras. Então nós precisamos saber isso. Por exemplo, em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo estava falando, para os irmãos essa questão, e ele estava se referindo propriamente nele. Está dizendo que a palavra, ou seja, que esta palavra que ele estava transmitindo era a palavra digna de toda aceitação. Significa todos nós teremos que dar crédito, teremos que acreditar. E ele vem falando que Jesus veio. É Jesus que veio ao mundo para salvar os homens pecadores, na qual ele, Paulo, se considerava o principal dos pecadores. É Jesus
Não é Cancún Filipe, mas é Jesus. João 10, 28, anda bem falando, eu lhes dou a vida eterna. Jesus está dizendo, eu lhes dou. É Jesus quem dá a vida eterna. É Jesus quem concede o dom gratuito de Deus, da salvação. É Jesus, não é Cancún Filipe, mas é Jesus. E ele diz, e eles, esses que vão acreditar, que vão confiar em Cristo, jamais perecerão. Jamais vão se desviando. Jamais vão perder a salvação, porque eles acreditaram genuinamente em Jesus. E ninguém poderá arrancar da minha mão. Outra coisa, em Atos capítulo 4, versículo 12, vem nos dizendo que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Debaixo do céu, aqui nessa terra não há nenhum nome pelo qual nós possamos ser salvos. Não há nome de Cancún, não há nome de Bramista, do William Mano Brain, um outro falso profeta. Não há nome, talvez, de Jesus Smith Jr. Não há nome de muitos homens que se declaram, que se intitulam como profetas vivos para nos levar a Deus. Não há. O único mediador dentre Deus e os homens é Cristo. Então nós precisamos combater este maldito ensino deste falso profeta Cancún Filipe, de que a salvação vem de Deus, mas por meio dele, não. O homem é salvo por meio de Deus. Por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que é o mediador. Jesus Cristo é que é a ponte. Jesus Cristo é que é o acesso. Então nós precisamos saber a respeito dessa questão. Precisamos confiar em Cristo Jesus. Que os meus irmãos possam pensar nessas palavras.